Olá, meu nome é Wallace, eu sou mestrando da Universidade Federal Fluminense e venho hoje apresentar o artigo Vantagens do uso do BIM para modelagem de instalações prediais. Eu fiz esse artigo junto com o engenheiro Humberto Palácio sob a orientação do professor Luiz Brasil. Esse é o sumário da apresentação. O objetivo do trabalho é avaliar a viabilidade do uso do BIM para instalações prediais, a fim de incentivar um uso mais amplo da tecnologia. Para isso foi feita uma revisão bibliográfica e o desenvolvimento de um modelo do zero, simulando o que seria fazer um projeto utilizando apenas o BIM. Esse modelo foi feito utilizando o Revit 2017, que é uma ferramenta BIM da Autodesk, e foi utilizado o Microsoft Excel para os cálculos das instalações. Quando olhamos para fora do Brasil, nós já temos vários países, principalmente na Europa e América do Norte, que adotam integralmente o uso do BIM como principal ferramenta de modelagem. No Brasil, porém, há certa resistência para sair do tradicionalismo do CAD, em que essa adoção, quando feita, é feita de forma parcial, sendo feita, na maioria dos casos, a arquitetura no BIM e o resto do projeto no CAD. Visando melhorar isso, o governo fez a Estratégia Nacional de disseminação do BIM, a partir do Decreto 9.383 de 2019, para buscar incentivo à capacitação dos profissionais no BIM. Mas o que seria o BIM? A National BIM Standards US define a tecnologia como uma representação digital das características físicas e funcionais de uma instalação, ou seja, ele busca a criação de um modelo virtual tridimensional que se assemelhe o mais próximo possível do empreendimento após a sua construção. Ele faz isso a partir da inserção de propriedades e informações aos seus elementos construtivos. Outra premissa básica do BIM é a colaboração entre partes, em que várias equipes podem trabalhar simultaneamente com o arquivo numa nuvem sem que haja interferência entre elas, podendo assim inserir, extrair, atualizar ou modificar as informações para apoiar e refletir os papéis das partes interessadas. Com relação à atribuição de informações aos elementos construtivos, nós temos a modelagem paramétrica. Ela permite que apliquemos propriedades, definições ou identificadores a todos os elementos que estão sendo modelados. Isso não se limita apenas a uma espessura de parede ou largura de porta, por exemplo, mas a toda a sua composição ou até mesmo como é feita a sua representação gráfica em outras vistas. Esses parâmetros eles podem ser fixos, que possuem propriedades restritas, que não podem ser completamente editados, e parâmetros variáveis, esses podem ser completamente editados. Graças a essa possibilidade de atribuição de parâmetros aos elementos, nós podemos fazer todo o planejamento do ciclo de vida do empreendimento dentro do BIM. Isso vem desde a sua concepção, passando por projeto básico, projeto executivo, até depois da construção, com manutenção, renovação, até mesmo demolição. Os chamados BIM 4D e BIM 5D cuidam respectivamente da parte de planejamento do cronograma e planejamento financeiro da obra. Essas tecnologias, porém, elas ainda não são tão detalhadas como alguns programas que nós temos especializados para isso. Então, eles também ajudam a promover a integração com esses programas. Temos, por exemplo, o Microsoft Project, que faz bem o cronograma, e existe uma integração do BIM com ele. Já a questão do BIM 6D cuida da operação, manutenção e até demolição do empreendimento. E isso tudo pode ser feito dentro de um mesmo arquivo, separando as fases. Separando a fase de projeto básico, separando a fase de projeto executivo, manutenção, demolição, em um mesmo arquivo, sendo necessário apenas mudar em qual fase estará esse projeto. Esse foi o projeto realizado. Ele se trata de um edifício residencial multifamiliar de 6 apartamentos por pavimento e 6 pavimentos com garagem e apartamento do zelador. Ele foi feito integralmente no Revit 2017. Para esse caso, nós escolhemos não abordar a parte de estrutura, já que não fazia parte do escopo do trabalho. Nós abordamos apenas arquitetura e instalações hidrossanitárias com água fria, água quente, esgoto e águas pluviais, além de instalações elétricas. Aqui nós temos um projeto de esgoto de um dos banheiros de um apartamento. Eu peguei essa parte para exemplificar um pouco da questão do modelo virtual que eu disse anteriormente e da modelagem paramétrica. Nós temos aqui do lado também um outro projeto feito em CAD, também de instalação hidráulica. Nós vemos aqui que toda a tubulação ela é feita de forma que ela vá ficar do jeito que ela será em obra.
Ela vai ficar de uma forma em que ela será execuível durante a obra. Enquanto que nós temos que, no CAD, as tubulações são simplesmente linhas. Então, pode acontecer, por exemplo, de ter um erro de ter uma tubulação de 100 passando junto de uma tubulação de 40 que não caberia ali. Só que nós não vemos isso no CAD, porque o CAD só entende que ele tem duas linhas, só entende que são duas linhas da mesma espessura passando lado a lado. Ele não vai apontar um problema quanto a isso. Já no BIM, se isso acontecer, ele vai dizer, há uma interseção aqui, ou então essa tubulação está cruzando com outra. Além disso, o BIM também, o roteamento do BIM já planeja a parte das conexões, sendo especificada cada conexão que deve ser colocada de acordo com a curva ou de acordo com o roteamento utilizado. Ele faz isso tudo automaticamente, utilizando já as conexões nos diâmetros corretos, nos diâmetros correspondentes às tubulações. Além disso, nós podemos ver também que aqui está mostrando a questão das inclinações. Não é só colocar uma linha e dizer aqui tem uma inclinação de 2%, ou aqui tem uma inclinação de 1%, sem nem ver se isso seria possível, sem nem ver se na hora de juntar duas tubulações elas estariam batendo, ou se elas estariam uma acima da outra ou abaixo da outra. E já no BIM isso é possível ver. Claro que na hora de fazer o projeto isso vai dar um trabalho maior, mas na hora de executar também isso vai ficar o mais próximo possível, isso vai aumentar a eficiência lá. E nós não podemos ficar também separando essa questão da parte de projeto da parte executiva. Nós temos que pensar em tudo como um todo só. E pensando como um todo, é claro que isso vai melhorar tanto a qualidade quanto a eficiência do projeto. Aqui nós temos o projeto de elétrica de um dos apartamentos. Nós podemos ver que esse projeto já tem uma representação bem mais parecida com o que teria caso feito totalmente em CAD. Porém, também é possível fazer essa representação do modelo virtual para se assimilar ao que seria construído, tendo os eletrodutos, as tomadas, os interruptores e vendo se há algum problema de compatibilidade entre elas. Para esse caso, eu escolhi fazer esse tipo de representação para falar um pouco da questão da fiação. Primeiro que toda essa fiação é gerada de forma automática no BIM, sendo necessário apenas escolher quais itens vão fazer parte de cada circuito e onde que fica a caixa de luz, onde que esses circuitos estão ligados. E todo esse roteamento é feito de forma automática. Nós encontramos, porém, um problema no Revit 2017, que ele não tem a representação de retorno para esses fios. Então, nós temos todas as representações normais e nós podemos até mexer nas famílias e alterar como são feitas as representações de fase, terra, neutro, de acordo com a norma que seja necessária. Porém, não é possível adicionar essa representação de retorno. E isso fez com que nós tivéssemos que criar uma família nova e adicionar um a um essas representações de cada circuito. Algo que seria normal no CAD, de fazer no CAD. E, além disso, a parte de elétrica ela também tem poucas opções de família no mercado, pelo menos poucas gratuitas. Na parte de hidrossanitárias é bem mais fácil de achar famílias gratuitas que simulem os itens que nós temos no mercado brasileiro, conexões da Tigre ou Amanco, ou que são usuais. Aqui, porém, nós não temos tantas opções. E assim nós chegamos às conclusões e constatamos que é sim viável utilizar unicamente o BIM para fazer instalações prediais. Isso melhoraria tanto a eficiência quanto a qualidade do projeto, até pela tecnologia ter diversas vantagens em relação ao CAD. Algumas dessas vantagens são a contagem de material, que é feita de forma automática no BIM, já que cada item tem seu identificador, ele é contabilizado no final, e no CAD isso é feito de forma manual, que dá muita margem para o erro humano. As plantas vistas e cortes são geradas de forma automática a partir de um mesmo modelo tridimensional, então não é necessário ser feita uma a uma, como é feito no CAD. E a compatibilização de projetos, que como cada item tem sua representação similar ao que seria construído, o BIM indica caso haja algum problema entre elas, caso haja problemas entre até outras áreas, entre a parte de elétrica com a parte de hidráulica, ele vai apontar problemas de incompatibilidade. E algo que diminui o retrabalho, melhora muito a qualidade do projeto e tem até uma integração maior com a parte do canteiro de obra, algo que é um pouco deficiente no Brasil. Essa é a bibliografia. Eu agradeço a CAPES e a UF pelo financiamento do trabalho e agradeço a participação de todos.